Primeira Igreja Batista de Fortaleza. Uma família para você e sua família. Quero começar a mensagem desta noite com uma pergunta. No seu dia a dia, quem aqui consegue realizar tudo aquilo que gostaria de fazer? Consegue realizar tudo no dia? Levante a mão. Ninguém. Pensei que esse problema era só meu, né? Você tem essa sensação de que tem muito mais coisas para fazer do que efetivamente consegue realizar? Sua agenda anda cheia demais e você fica frustrado porque de repente percebe que não conseguiu fazer nem metade do que ele tinha planejado? Ou talvez você jogue naquele time do sujeito que nem agenda tem mais, né? Vou nem planejar mais nada não para não me frustrar. De forma consciente ou não, colocando no papel ou não, num rascunho ou algo mais elaborado, numa agenda digital ou de papel, enfim. Na verdade, todo dia nós elegemos as nossas prioridades. E fazemos isso porque temos diante de nós sempre mais tarefas e possibilidades do que nós conseguimos realizar. Então nós temos que fazer escolhas. Vou fazer isso, vou fazer aquilo, vou deixar de fazer aquilo outro, vou fazer isso primeiro, vou fazer aquilo depois. Saber escolher as prioridades é muito importante para que você tenha uma vida de sucesso. Mas como eu falei no domingo passado, como servos de Deus, nós temos um desafio ainda maior. Não apenas de saber estabelecer as nossas prioridades, mas verificar se as nossas prioridades estão coincidentes com as prioridades de Deus para a vida da gente. E outro desafio é, entendendo quais são estas prioridades, acatá-las. Então a mensagem desta manhã tem como tema o desafio de acatar as prioridades de Deus. Sim, porque Deus tem projetos, Deus tem prioridades para cada um de nós. Nem sempre as prioridades que nós definimos no nosso dia a dia são de fato as que Deus estabeleceu. Às vezes nós não paramos nem para pensar que prioridades seriam essas. Outras vezes, nós até sabemos quais são essas prioridades, mas só que nós vamos dando aquela desculpa, ainda não é o tempo, Senhor, mais tarde, um outro dia, uma outra hora, mês que vem. E quando nós fazemos isso, nós cometemos um erro muito grande, que inviabiliza muita coisa na nossa vida. É o pecado da procrastinação. Eu sei o que devo fazer, lá no íntimo eu sei, mas eu vou adiando. A questão é que esse problema não é um problema apenas nos nossos dias de agenda cheia. A Bíblia registra um momento na história do povo de Deus, lá no Antigo Testamento, em que os judeus estavam cometendo este erro. Suas prioridades não estavam corretas. Eles estavam adiando aquilo que Deus queria que eles fizessem. E como eu falei no domingo passado, e a mensagem de hoje continua a mensagem do domingo passado, para que nós possamos entender esse momento na história do povo, nós precisamos voltar alguns anos atrás. E aí nós vamos chegar no ano 538 a.C. Nesse ano, Ciro, que era agora o grande governador, o grande líder, que havia tirado a Babilônia de cenário, a Babilônia que tinha sido o império que levou cativo o povo de Deus. Agora o rei Ciro, ele estabelece um decreto, que todas as pessoas que estavam debaixo do seu domínio podiam voltar para suas terras de origem, e podiam também cultuar a seus deuses livremente. E este decreto do rei Ciro, ele então viabilizou a volta de aproximadamente 50 mil judeus para a Palestina. E aí nós estamos falando então de 538 anos, quase 540 anos antes de Cristo. Houve muitos judeus que permaneceram na Babilônia. Eles se aculturaram ali, eles gostaram de ficar ali, e eles preferiram não voltar. Mas aqueles mais piedosos, esses disseram, não, nós vamos voltar. Eles tinham uma saudade de estar na sua terra. Eles tinham um sonho de reconstruir o templo. Eles queriam novamente se sentir bem perto de Deus. E aí eles voltaram, e voltaram com todo o gás, com todo o entusiasmo.
E lá no livro de Esdras, nos primeiros capítulos, nós temos esse momento especial na história do povo. Eles vão nomeando os levitas novamente, preparando tudo, eles juntam o material necessário, e quando eles chegam lá em Jerusalém, eles logo fazem um altar bem bonito, e eles começam de novo aquele sistema sacrificial, mesmo que não houvesse ainda o templo. E eles então erguem aquele altar e fazem o sacrifício dos holocaustos, comemoram as festas, e eles estão ali todos empolgados, e eles começam então a construir os alicerces. E nesse dia de cerimônia de inauguração, a Bíblia diz lá em Esdras, capítulo 3, versículo 11, que eles louvaram o Senhor, que eles fizeram um grande coral, e eles diziam: o Senhor é bom, o amor de Israel dura para sempre, com grande entusiasmo, e houve uma emoção tão grande que aqueles mais antigos choraram de alegria ao ver a possibilidade daquele templo ser novamente reconstruído. É bem verdade que eles estavam um pouco temerosos, eles olhavam meio de lado assim, às vezes cantando e olhando de lado, porque eles imaginavam que poderia vir algum inimigo, alguém para sabotar aquela festa deles. E na verdade, eles não estavam de todos errados. No começo foi tudo muito bem, mas depois começaram a chegar lá os samaritanos e disseram: nós queremos ajudar vocês. Eles disseram: não, isso aqui é uma obra nossa. Não, mas nós queremos. O problema é que esses samaritanos, eles eram aqueles que tinham ficado lá na terra anteriormente, não foram levados, e outros povos que chegaram ali, que se misturaram com o povo. Eles fizeram aquela política de misturar os povos para enfraquecer. Então eles chegaram lá: nós queremos ajudar vocês a construir os muros, a construir o templo. Eles disseram: não, isso é uma tarefa nossa. Aí os samaritanos ficaram chateados, e então eles resolveram criar um problema. Eles denunciaram lá para as autoridades, dizendo: quem deu autorização para vocês fazerem essa obra? Esse negócio de autorização para obra, vocês percebem, é antigo, né? Quem foi que deu essa autorização? E começaram a boicotar, começaram a criticar. O fato é que o povo judeu, que chegou com tanto entusiasmo, com tanta empolgação, foi se desanimando. De repente veio uma ordem lá, meio complicada, e eles desistiram. E eles pararam a obra. E, meus irmãos, esta parada durou 15 anos, até que Deus levantou Ageu. E Ageu, então, começou a confrontar o povo e disse: é tempo de construir? Por que vocês estão dizendo que não é tempo de construir? Vocês estão dizendo: não chegou a hora ainda, vai ser depois, vai ser depois. Ageu, no capítulo 1 da sua profecia, ele denuncia esta procrastinação. Ele denuncia que, de fato, a construção do templo não estava sendo uma prioridade para aquele povo, porque o povo tinha dinheiro para investir nas suas casas, o povo tinha dinheiro para mobiliar suas casas, para construir as casas com fino acabamento, mas diziam: não temos recursos, não temos tempo, não é prioridade edificar o templo do Senhor. Ele diz: como é que vocês podem fazer isso? E aí Ageu começa a pregar com toda veemência. E nós temos então uma pregação aí, começando em agosto do ano 520. Nessa época, o governador da Pérsia era Dario. E em 4 meses apenas, nós temos essas pregações que estão registradas aí no livro de Ageu. A primeira delas, capítulo 1, versículo de 1 a 15, aconteceu no dia 29 de agosto de 520. A segunda pregação, capítulo 2, de 1 a 9, dia 17 de setembro desse mesmo ano. A Ageu, capítulo 2, de 10 a 19, mostra a pregação seguinte, dia 18 de dezembro de 520. E a última aconteceu também nesse mesmo dia, do versículo 20 ao versículo 23 do capítulo 2. O livro de Ageu é um livro pequeno, apenas 2 capítulos. No domingo passado, eu falei aqui sobre esse problema que eles estavam enfrentando e o chamado de Ageu para que eles pudessem rever as suas prioridades. Ageu mostra as consequências, o que acontece quando nós deixamos as prioridades de Deus de lado. E eu falei aqui das consequências negativas das prioridades erradas: improdutividade, insatisfação, escassez inexplicável, bênçãos retidas. Tudo isso nós falamos no domingo passado, a partir do texto de Ageu, capítulo 1. Hoje nós chegamos no segundo capítulo de Ageu e eu vou destacar aqui algumas verdades, alguns versículos deste capítulo, a partir deste tema. A importância de acatarmos as prioridades de Deus para a nossa vida. Esta pregação, então, ela foi pronunciada, repito, pelo profeta Ageu,
no dia 17 de setembro de 520. E o que o profeta estava falando? O que ele estava desafiando? Ele estava desafiando o povo a retornar àquelas prioridades antigas de Deus. Veja só aí o texto de Ageu, capítulo 2, do versículo 1 ao versículo 3. A palavra de Deus diz assim: no segundo ano do rei Dario, no 20º mês do primeiro dia, a palavra do Senhor veio por intermédio do profeta Ageu. E ele diz o seguinte: pergunte o seguinte ao governador de Judá, Zorobabel, filho de Sealtiel, ao sumo sacerdote Josadaque e ao restante do povo: quem de vocês viu este templo em seu primeiro esplendor? Comparado a ele, não é como nada. O que vocês veem agora? O profeta está fazendo aí uma comparação entre aquele templo que foi erguido por Salomão e o templo que ele estava edificando. Ele estava dizendo que agora eles tinham que fazer um trabalho de recomeço daquela obra que eles tinham paralisado. E aí nós temos então uma grande verdade. Nós precisamos retornar às prioridades antigas de Deus, mesmo quando elas parecem não ser tão fascinantes. Pode colocar aí, irmão? Não, o anterior, por favor. Nós precisamos retornar às prioridades antigas de Deus, mesmo quando elas não parecem ser tão fascinantes. Nós geralmente gostamos de projetos novos. Nós gostamos de desafios novos. A gente costuma dizer ano novo, vida nova, não é? E muitas pessoas, no final de cada ano, fazem novos projetos. Mas muitas vezes, irmãos, o que Deus está esperando de nós é que nós retomemos um projeto que ficou inacabado. Algo que deveria ser prioridade da nossa vida até que concluíssemos e que ficou pelo meio do caminho. Eu não sei se já aconteceu com você o que acontece muitas vezes comigo. No final de cada ano eu vou fazer os projetos, os planos, os propósitos para o novo ano. E de repente eu percebo que tem umas coisas que aparecem todo ano, que eu ainda não consegui cumprir completamente. E aí às vezes a gente tem a tendência, depois de um ano, de um, 2, de 3, repetindo aquela mesma coisa, vou deixar isso aqui do lado. Isso aqui não tem mais jeito, deixa eu tirar isso aqui da minha lista para eu não ter essa frustração. Será que acontece só comigo isso? A grande questão é que, de fato, algumas coisas podem ser tiradas da lista depois de algum tempo. Você viu que não tem jeito mesmo. Mas o que não pode sair da sua lista são as prioridades de Deus. Se tem algo que é prioridade de Deus para a sua vida, você tem que continuar insistindo ali, colocando todo ano. Renovando isso. E não apenas anualmente, quem sabe toda semana. Dizendo, voltando novamente: Senhor, isso é prioridade tua. Eu preciso retomar. Não é isso ainda não, irmão. Espera um pouquinho só. Retornar um projeto antigo que ficou pelo meio do caminho, repito, muitas vezes é mais difícil do que começar algo do zero. Retornar uma prioridade antiga que nós nunca deveríamos ter abandonado é frequentemente menos fascinante do que estabelecer um alvo completamente novo, não é verdade? Porque reconstruir, retomar, é mais difícil, às vezes, do que construir do zero. Terminar aquele curso que você parou há anos e está pelo meio do caminho. Reconstruir uma amizade que foi interrompida. Voltar para a igreja que você deixou de congregar há tanto tempo. Estar disposto a dizer sim novamente a Deus. Quando você disse sim lá atrás, mas na prática o seu sim se transformou num não. Deus sabe como isso é difícil. Por isso ele convocou o profeta Ageu a relembrar ao povo qual era a sua prioridade. E os incentivou a continuar agindo, a continuar construindo. Neste projeto de reconstrução, houve vários obstáculos, alguns externos e outros internos. O templo de Salomão tinha sido feito com uma riqueza, com luxo, com um grau de requinte extraordinário. E no meio daquelas pessoas que estavam ali lançando os alicerces do novo templo, veio a lembrança daquele templo anterior. E quando eles olharam os recursos que eles tinham em mãos, eles perceberam que aquele novo templo não teria o mesmo esplendor do templo anterior.
Por isso é que o profeta fazia esse questionamento aqui. Quem de vocês viu aquele tempo na sua primeira glória? E agora esse que veio, é como se fosse nada aos olhos de vocês. Eles perceberam que, por mais que eles se empenhassem, eles não conseguiriam fazer o templo, nos detalhes, com o mesmo luxo, com a mesma riqueza, no mesmo nível do templo anterior. E isso, de alguma maneira, os desanimava. O que eles não percebiam, meus irmãos, é que não existem prioridades de Deus para a nossa vida que sejam insignificantes. Um dos problemas que dificulta acatarmos as prioridades de Deus é que existem ocasiões em que aquilo que Deus está colocando para a gente fazer, colocando como sua prioridade para a nossa vida, parece menor do que aquilo que a gente já fez no passado. Para os mais antigos, a comparação deste novo templo que se desenhava com o anterior gerou esse tipo de sentimento. Deus, sabendo desse tipo de sentimento, ele faz esse alerta através desta palavra do profeta. Em uma perspectiva humana, o que Deus nos orienta a fazer, as suas prioridades, podem muitas vezes ser insignificantes quando nós comparamos com aquilo que nós já obtivemos em outro momento da nossa vida. Mas, na verdade, Deus nunca propõe para nós algo insignificante, mesmo que seja comparando com o que já aconteceu anteriormente. Como eu falei, não havia aqui uma grande diferença na estrutura, na planta, no projeto macro, mas nos detalhes, o acabamento da mobília. Muitas coisas extremamente preciosas tinham se perdido. Aquele primeiro templo foi feito com glamour, com recurso extraordinário, muito ouro, muita pedra preciosa, muita prata, muita riqueza. E aí, então, Deus dá um alerta para o povo. Aí, Ageu capítulo 2, versículo 8 e 9, sabendo desse problema, ele diz: tanto a prata quanto o ouro me pertencem, minha prata, o meu é o ouro, diz o Senhor dos Exércitos, e a glória deste novo templo será maior do que o antigo. Por que Deus falou isso? Qual o significado disso? Por que o novo templo, que era um templo materialmente falando inferior, por que esse novo templo, que não teria o requinte daquele templo de Salomão, está dizendo que a glória dele vai ser maior do que a do anterior? É uma profecia. Passaram-se cerca de 500 anos para que ela se cumprisse. E sabe quando ela se cumpriu? Quando Jesus Cristo foi lá em Jerusalém, aos 12 anos de idade, e ele entrou no templo. Quando Jesus entrou no templo, ele carregava em si, de uma maneira extraordinária, de uma maneira incomparável, a glória de Deus, a presença de Deus. Quando Salomão edificou o templo e terminou a edificação, ele fez uma oração ao Senhor. E a Bíblia diz, segundo o registro de 1 Reis, capítulo 8, versículo 10, que quando os sacerdotes se retiraram do lugar santo, uma nuvem encheu o templo do Senhor, de forma que os sacerdotes não podiam desempenhar o seu serviço, pois a glória do Senhor encheu o templo. Foi uma experiência fantástica. A manifestação daquela glória de Deus ali no momento em que Salomão inaugurou o templo. Quando o segundo templo foi inaugurado, isso não se repetiu. Mas Deus está falando, a glória desse segundo templo será maior do que o primeiro, porque no dia que Jesus entrou naquele templo, ainda criança, e ficou ali conversando com os doutores da lei, a glória de Deus estava presente na vida de Jesus. Porque segundo o registro de João, capítulo 1, versículo 14, o verbo se fez carne e habitou entre nós, pleno de graça e de verdade, e vimos a sua glória como a glória do unigênito do Pai. Então, o que eles tiveram no passado foi um trailer, uma pequena manifestação, uma fumaça manifestando a glória de Deus. Agora não. Na vida de Jesus havia a plenitude da glória de Deus. E aquele templo se tornou um lugar ainda mais importante porque nele Jesus Cristo entrou. E fez brilhar ali a glória do Pai. A glória de Deus, então, ainda que tanto silenciosa, ela se mostrou neste segundo tempo. Então não pense que aquilo que você está fazendo, porque entende que Deus está mandando você fazer, é insignificante. Você não sabe o resultado disso no futuro. Às vezes, quando a gente prega,
e se converte uma criança, alguém pode dizer, foi só uma criança que fez uma decisão. Não, você não sabe como é que vai ser a vida dessa criança. Você não sabe como Deus vai usar a vida dessa criança para manifestar no mundo a sua glória. A Bíblia diz que nós não devemos desprezar os dias das coisas pequenas. Nós não sabemos como Deus vai agir no futuro. Mas uma outra verdade que este texto de Ageu nos traz é que quando nós nos empenhamos em acatar as prioridades de Deus, nós podemos contar com a presença de Deus, experimentamos a presença de Deus de uma forma muito especial e experimentamos a sua ajuda. Veja só aí o versículo 4 e o versículo 5. Deus fala assim através do profeta: coragem, Zorobabel, declara o Senhor. Coragem, sumo sacerdote Josué, filho de Jeozadak. Coragem ao povo, ao trabalho, povo da terra, declara o Senhor, porque eu estou com vocês, declara o Senhor dos Exércitos. Esta é a aliança que eu fiz com vocês quando vocês saíram do Egito. Meu Espírito está entre vocês, não tenham medo. Deus está trazendo aqui uma palavra muito importante, porque eles não tinham templo. E muitas vezes se pensava que Deus estaria presente apenas no templo, embora eles tivessem a noção de que Deus era onipresente, mas aquela presença especial só com o templo, mas o templo não existia. Mas Deus está dizendo, mesmo que o templo não esteja ainda edificado, eu estou com vocês e vocês não precisam ter medo de nada. Eu vou ajudar vocês. E como o povo ia precisar de ajuda? Sabe por quê? Porque segundo o registro lá do livro de Esdras, que vai contando essa história em paralelo do que aconteceu aqui nessa profecia, logo que eles recomeçaram a obra, veio novamente aqueles camaradas e disseram, olha, quem foi que deu autorização para vocês fazerem essa obra? A mesma cantilena de novo. E eles começaram então aquele movimento. O negócio foi mais sério do que aconteceu ali no Cocó, quando eles quiseram começar a construir o viaduto. Sabe aquele negócio todo que teve lá, aquela muvuca toda, sabe, tal, aquela confusão toda? Fizeram a mesma coisa aqui. Vocês percebem que esse negócio não é de hoje, né? Tem gente que gosta de atrapalhar a obra. E eles ficaram lá então, fazendo aquela confusão danada, resolveram mandar um protesto lá para o governador. Governador, olha aqui, esse pessoal está começando aqui a fazer essa obra, eles vão se fortalecer, não vão querer nem pagar imposto e tal. Quem deu autorização? E aí então, eles resolveram entrar com um recurso numa instância superior, porque o governador disse, para essa obra, e eles apelaram para Dario. Dario, por favor, olha aí os documentos, olha aí os arquivos, você vai achar uma ordem de Ciro. Ciro autorizou a gente fazer essa obra, Ciro autorizou a construção do templo tantos anos atrás, remexe a papelada aí. E sabe o que eles descobriram? Foram lá, e Esdras capítulo 6, versículo 6, mostra o resultado de tudo isso. Agora então, ordem de Ciro, agora então Tatenai, governador do território situado a oeste do Eufrates, e Setar-Bozenai, e vocês, oficiais dessa província e amigos dele, mantenham-se afastados de lá, não interfiram na obra que se faz neste templo do Senhor, de Deus. Deixe o governador e os líderes judeus reconstruir este templo de Deus em seu antigo local. Ah, meus irmãos, quando essa notícia chegou foi uma festa, né? Foi uma alegria. E eles puderam comprovar de maneira muito clara de que Deus estava realmente com eles. Por isso Deus estava dizendo, coragem, não tenham medo, não se desanimem. Quando nós decidimos mudar as nossas prioridades e acatar as prioridades de Deus para as nossas vidas, nem sempre nós vamos encontrar facilidade e apoio. Vamos encontrar gente tentando embargar nossa obra. Vamos encontrar gente que vai, com as suas críticas, com as suas pressões, nos levar ao abatimento e o desânimo. Mas desta vez foi diferente. Eles batalharam, eles pediram autorização às instâncias, eles lutaram, e nesse processo todo eles sentiram bem de perto a presença de Deus. O que você tem enfrentado na sua vida? De obstáculo, de obra embargada, de dificuldade. Não tenha medo. Tenha coragem. Saiba que Deus está do seu lado. E a consciência da presença de Deus é o fator mais forte para a gente enfrentar qualquer situação que parece sem solução. Alguém já disse, eu e Deus somos maioria. Isso é verdade. O Deus que está do lado deles, Deus se apresenta, eu sou o Deus da aliança, eu sou aquele Deus desde o tempo do Egito, o Deus que proveu o maná, o Deus que cuidou de vocês, o Deus que se manifestou através da nuvem,
que protegia vocês do calor do dia, a coluna de fogo à noite. Eu sou esse Deus. Não é um Deus que faz de conta, é o Senhor dos exércitos, é o Deus Todo-Poderoso. É Ele que nos dá a vitória quando nós decidimos assumir as suas prioridades. Mas há uma outra verdade importante que esse texto de Ageu nos traz. Quando nós adotamos as prioridades de Deus, as bênçãos dele são restauradas em nossa vida. Aí no capítulo 2, a partir do versículo 15, nós lemos assim: agora prestem atenção, de hoje em diante reconsiderem. Em que condições vocês viviam antes que se colocasse pedra sobre pedra no templo do Senhor? Ou seja, antes que vocês adotassem a minha prioridade, antes que vocês começassem a construir. Quando alguém chegava a um monte de trigo procurando 20 medidas, havia apenas 10. Quando alguém ia ao depósito de vinho para tirar 50 medidas, só encontrava 20. Eu destruí o trabalho das mãos de vocês com mofo, ferrugem, granizo, mas vocês não se voltaram para mim. A partir de hoje, 24º dia do 9º mês, atentem para o dia em que os fundamentos do templo foram lançados. Reconsiderem, há ainda alguma semente no celeiro? Até hoje, a videira, a figueira, a romeira e a oliveira não têm dado fruto, mas de hoje em diante abençoarei vocês. Olha que promessa maravilhosa. Ele está dizendo, no momento que vocês resolveram me obedecer, no momento que vocês resolveram acatar as minhas prioridades, eu estou mudando também a minha ação e vou abençoar a vida de vocês. Meus irmãos, há muitas bênçãos que Deus derrama sobre todas as pessoas. A Bíblia diz que Deus faz cair sobre justos e injustos a chuva, faz brilhar o sol. Há muitas bênçãos que estão debaixo da graça comum de Deus. Há outras bênçãos que Ele dá aos salvos, bênçãos que nós temos em Cristo Jesus. Mas há bênçãos que Deus dá para aqueles que são obedientes. Há bênçãos específicas e especiais para aqueles que realmente param para ouvir a voz de Deus e acatar as suas prioridades de vida. Quando nós invertemos as prioridades, nós não teremos tantas bênçãos, tantas quantas Deus deseja nos dar. Às vezes a gente demora a perceber a ação de Deus porque nós mesmos estamos retardando. Quando vamos procrastinando as ações que Deus deseja que tenhamos. Algumas vezes, quando começamos a obedecer, Deus age imediatamente. Nesse caso aqui, Ele falou assim, de hoje em diante a realidade vai mudar. De hoje em diante, as bênçãos virão em todos os níveis. Quem sabe há bênçãos que estão sendo retidas sobre a sua vida, porque você ainda não decidiu fazer a vontade de Deus em determinadas áreas. Há irmãos que decidem gastar mais tempo servindo ao Senhor, seja no contexto da igreja ou de outra maneira. E o interessante é que muitas vezes, quando deles é requerido um investimento maior do seu tempo, da sua energia na obra do Senhor, sabe o que acontece? Muito frequentemente eu já vi isso. Eles chegam para mim e dizem, olha pastor, esse período da minha vida que eu tive que estar me dedicando mais à igreja, tipo época de casa do julgamento, congresso, alguma coisa, sabe o que aconteceu? Deus abençoou ainda mais o meu negócio. É impressionante, pastor, eu trabalhei menos e ganhei mais. Eu já vi isso mais de uma vez acontecendo. Não significa que você vai trabalhar com Deus na base da barganha. Não significa que as bênçãos que Deus vai te conceder são apenas bênçãos materiais. Mas nós não podemos negar o fato de que quando nós obedecemos a voz de Deus em situações específicas e mudamos as prioridades, ao invés de nos preocuparmos unicamente com os nossos interesses, nós pensamos no reino, Deus abençoa muitas outras áreas da vida da gente. E essa é uma promessa maravilhosa do Senhor. Quando nós vemos, por exemplo, famílias inteiras na igreja servindo ao Senhor, poderiam estar no domingo na praia, podiam estar na serra, podiam estar fazendo qualquer outra coisa, mas definiram como prioridade estar aqui, servindo ao Senhor. Eu pergunto, quando a pessoa estabelece essas prioridades, não vai ter a bênção de Deus sobre a sua vida, sobre a sua família? É claro que sim. Mas, meus irmãos, há ainda uma outra grande verdade que eu gostaria de ressaltar a partir dessa profecia de Ageu. Você se lembra na semana passada, quando eu falei sobre a importância do templo para os judeus? Por que o templo era tão importante? Porque era uma obra de arte? Porque seria um grande ponto turístico religioso? Porque seria um local de poder
Uma demonstração de poder. Na verdade, os inimigos deles pensavam isso nas cartas lá que eles fizeram, tentando embargar a obra. Eles disseram, olha, eles vão agora se achar, eles vão ter muito poder, não vão querer nem pagar impostos. Aquela mentirada toda, né, que acontece numa situação como essa. Mas sabe por que o templo era importante? Não era por nada disso, não. O templo era importante porque ele era considerado pelos judeus como o lugar da morada de Deus. Eles sabiam que Deus é onipresente. Mas, ao mesmo tempo, eles olhavam para o templo como sendo aquele lugar especial, aquele lugar de ponto de encontro entre o homem e Deus, local de comunhão com o sagrado. Quando nós pensamos nisso hoje, nós podemos pensar que esse espaço físico aqui é o novo templo de Deus. De fato, esse lugar é importante. De fato, nós temos que orar e trabalhar e pedir a intervenção de Deus para que as autoridades de nossa cidade nos permitam construir o novo templo que nós precisamos. Isso é um grande desafio que a nossa igreja tem. Mas o que nós temos aqui, meus irmãos, no dia de hoje é algo mais. Transcende esse espaço. Sabe por quê? Porque quais foram os lugares ao longo da história em que Deus foi se revelando de forma especial? Lugares onde Deus habitava. Lá no Antigo Testamento, o primeiro lugar foi o tabernáculo. Deus deu as instruções minuciosas para que Moisés edificasse o tabernáculo. Aquela tenda móvel que, aonde o povo ia, a tenda ia. E aí, muitos anos depois, Davi olha para aquela tenda tão simples e diz, não, Deus não pode ficar num lugar tão simples. E ele pede autorização a Deus para fazer o templo. E Deus diz, você não, mas seu filho pode fazer. E ele prepara tudo e Salomão edifica o templo. E o templo então passa a ser o lugar, o referencial da habitação de Deus. Passam-se os anos. O templo é destruído, reconstruído. E aí vem Jesus. E quando nós olhamos para Jesus, nós vamos perceber que em Jesus habita a plenitude da presença de Deus. Queremos saber onde Deus está. Durante o tempo que Jesus estava aqui na terra, basta olhar para Jesus. Mas Jesus subiu para o céu. E hoje, aonde é que Jesus... Não é isso que nos diz lá, em primeiro corpo mortal. E isso é uma verdade. Que nós possamos acolher de verdade essa presença para Jesus e dizer, Senhor, entre e faz morada. Deus, irmãos, a partir das prioridades. A pensarmos que prioridades foram abandonadas ao longo da minha vida e que eu preciso hoje renovar diante do Senhor. Nós somos desafiados a partir desse texto a entender que as prioridades de Deus para a nossa vida nunca são insignificantes. Até porque nós não sabemos o que Deus vai fazer no futuro, quando nós decidimos colocar as suas prioridades como nossas prioridades. Nós precisamos entender que as prioridades de Deus vão trazer grandes bênçãos sobre as nossas vidas em todas as áreas. Nós precisamos entender que quando nós assumimos as prioridades de Deus para a nossa vida, nós vamos sentir mais de perto a sua presença. Nós vamos sentir mais de perto a sua ajuda, que nos dá força para enfrentar qualquer obstáculo. E o mais importante de tudo, Deus quer fazer morada no coração de cada um de nós. E Ele não força a barra, Ele apela ao nosso coração. E por meio de Jesus Cristo nós podemos abrir a porta para que Ele venha e fique no nosso coração para sempre. Deus hoje quer mostrar a sua glória ao mundo. Quando o profeta Ageu falou, ele disse, esse segundo templo vai ter uma glória maior do que o primeiro templo. Porque Jesus habitou ali, Jesus esteve ali. E eu ouso dizer que hoje nós temos uma glória, uma dimensão ainda mais extraordinária. Porque dentro de cada pessoa salva aqui nesse auditório, dentro de cada pessoa que está aqui, que teve um encontro com Jesus, brilha a glória de Deus. E se nós pudéssemos ver isso aqui numa visão espiritual, nós veríamos aqui um ambiente iluminado, cheio da presença de Deus, cheio do brilho da presença de Deus. Quando o cristão se reúne, nós temos ali um farol, nós temos algo maravilhoso, nós temos a luz de Deus brilhando no mundo, o brilho da glória de Deus. Já pensou sobre isso, meu irmão? Você carrega dentro de você o brilho da glória de Deus. Mas para que isso aconteça de verdade, seu coração tem que estar limpo, purificado, preparado. Deixe que Deus faça essa obra em sua vida. Vamos fechar os nossos olhos. Vamos falar com Deus. Estou falando aqui a muitas pessoas que um dia permitiram que Deus fizesse uma obra na sua vida e que entrasse na sua vida. Renove com Deus esse compromisso, dizendo, Senhor, habita em mim de uma forma plena. Retira os entulhos, as coisas estragadas, as coisas que estão comprometendo a tua plena habitação dentro de mim.
aquilo que está impedindo, quem sabe, o brilho da tua glória através da minha vida. Esse é o momento de você colocar a sua vida diante do Senhor. É o momento de você rever as suas prioridades. É o momento de você dizer: Senhor, eu quero que a minha vida espiritual seja de fato a minha prioridade número 1, para que a tua presença seja real neste mundo, que as pessoas possam ver em mim a tua luz. Mas eu devo estar falando também aqui a algumas pessoas que ainda não tiveram este privilégio, que ainda não disseram: Jesus, vem habitar no meu coração, venha morar na minha vida. Eu quero rever as minhas prioridades, eu quero que a minha prioridade seja o Senhor, eu quero que a minha prioridade seja a minha vida espiritual, quero que a minha prioridade seja a minha comunhão contigo. Quem sabe você lá no passado pensou em fazer isso, mas depois abandonou esse caminho. Deus hoje está falando para você: volte, reconsidere os seus caminhos, reconsidere as suas prioridades. Deus tem bênçãos maravilhosas para você, a partir do momento em que você decide adotar as prioridades de Deus. E a prioridade número 1 de Deus é que você tenha a presença dele na sua vida, que você tenha Jesus como seu Salvador. E se você deseja ter Jesus como seu Salvador, se você deseja adotar essa prioridade de Deus como sua prioridade número 1, quero que você ore comigo agora. Diga para Deus assim: Senhor, eu reconheço que eu tenho dirigido a minha vida de acordo com as minhas prioridades, mas a partir de hoje, eu quero que o Senhor seja o Senhor da minha vida. Eu confesso que preciso do Senhor e quero que o Senhor venha habitar no meu coração, no meu corpo, de uma forma plena, para que eu possa demonstrar aos outros a tua luz. Em nome de Jesus. Amém.